Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Que bom estarmos na casa de Deus, que bom estarmos com os nossos irmãos. Lucas, capítulo 13, versículo de número 22. Deus é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso Senhor. Lucas 13, 22. Jesus falando palavras preciosas que regam o nosso coração. Ele diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Podemos assentar. Quero convidar você para ler comigo um versículo de número 24. Vamos ler novamente o versículo de número 24. Jesus disse: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 5. Nós sabemos que a vida do ser humano passa por diversas situações. Situações de aflição, de tribulação, de provações, de tentações. Situações em que alguns se saem bem, outros não se saem bem. E uma hora você se sai bem, outra hora você não se sai bem. Mas a questão em tudo isso não é o que nós ganhamos ou perdemos. A questão é a nossa salvação. O mais interessante de tudo, e o mais importante de tudo, não é como estamos vivendo aqui, mas é como e onde vamos viver na eternidade. É isso que deve ser importante para cada um de nós, no nosso viver diário. Jesus olha para os cidadãos, para os seus patriotas ali, dizendo assim: muitos últimos serão os primeiros. Muitos que virão por último, muitos que aceitarão por último, serão primeiros. E vocês que muitas vezes acham que já estão, que já podem, ficarão de fora. E vocês vão bater numa situação de ter comido na minha mesa, de ter ouvido a palavra, de ter tido uma comunhão comigo, e então será chegado a uma conclusão que não tem esse conhecimento. Eu quero falar sobre nós porfiarmos por entrarmos na porta estreita. O caminho que leva ao céu é estreito. A porta que conduz à eternidade é estreita. Tão estreita que ela identifica e averigua em nós tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que não é do reino dos céus. 2 Reis, capítulo 5, você abriu? Nós vamos falar nesta noite de um homem valoroso, capaz, honrado, chamado Naamã. Um homem que tinha tudo o que um militar buscava. Ele não era só alguém que tinha sucesso
em sua carreira. Ele tinha sucesso de moralidade. Não era um homem que alcançou o seu sucesso apenas profissional, mas era um homem que podia andar de cabeça erguida. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor. Só aí nós já temos algumas características de Naamã. Ele era um grande homem diante de seu senhor. Todos nós, como seres humanos comuns, desejamos alcançar a grandeza. Todos nós. Seja o professor, seja o aluno, seja o patrão, seja o funcionário. Todos nós temos dentro dos nossos corações a busca por sermos bons naquilo que fazemos. Este homem, ele era pleno. Ele era alguém que havia alcançado o maior objetivo da sua vida, que era ser um homem de respeito, um homem honrado diante do rei da Síria. A Síria por diversas vezes atacava Israel e era supostamente inimiga de Israel, tendo por diversas vezes Israel como um país que lhe pagava tributo. E a Bíblia diz assim, que no versículo 1 se continua: e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Você nota aí que este homem, mesmo morando numa terra, numa nação estranha, que este homem servindo ao seu Senhor, a palavra do Senhor atribui que as vitórias de Naamã eram atribuições do Senhor. Lembra quando você estava lá fora? Lembra quando você não o conhecia, mas ele sabia o seu nome e o seu sobrenome? Você só chegou em Jesus Cristo porque ele te trouxe passo a passo. Ele te trouxe. Esse homem tem características muito peculiar, muito significativa dos cristãos. Quando os cristãos olham para aquilo que se identifica Naamã, eles deveriam olhar para Naamã e conseguir ver-se, e conseguir identificar. A Bíblia o coloca como um herói, mas não um herói que tinha sucessos esporádicos à custa de qualquer coisa. Porque existem pessoas que vencem, mas vencem à custa da mentira, vencem à custa de suborno, vencem à custa de infidelidade. Afinal, o príncipe deste século também retribui aos seus. Mas a Bíblia diz que ele era um herói valoroso. Ele era um homem de respeito, um homem de princípio, um homem que ele era considerado. Não só pela sua força, pela sua milícia, pela sua habilidade na batalha, mas pela sua moral e sua conduta. Ele tinha sucesso, não só naquilo que fazia, mas naquilo que era, em quem ele era. A questão, nós como cristãos, não buscarmos apenas o sucesso naquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos cairá no esquecimento, mas aquilo que somos, o sucesso de quem somos, será atribuído para a vida eterna. O sucesso das coisas que você realiza, das coisas que você faz, das suas proezas humanas, não serão levados em conta, mas o sucesso de sua identidade, de seu moral, de sua conduta, de seu respeito, de seus valores como cristãos, será atribuído à eternidade. Este homem estava marcado para ser salvo. Este homem estava selado para ser salvo. A Bíblia diz assim que ele era cometido por uma doença terrível chamada lepra. E a palavra do Senhor diz assim que certamente ele se cobria diante dos seus soldados e na batalha, mas quando chegava em casa ele tinha que tirar todas aquelas ataduras, ele tinha que expor a sua enfermidade. E a palavra do Senhor diz assim, que havia uma menina, que era a serva da mulher de Naamã, que olhou para aquele homem, afamado na Síria, mas ela olhava para aquele homem e via
a debilidade daquele homem, a fragilidade daquele homem. E os olhos daquela menina foi o ato de misericórdia, foi a saída e foi a solução. Sabe quando é que nós somos marcados para a salvação, para o milagre, para o encontro? Quando nós desnudamos o nosso coração, quando nós fomos expostos em nossas feridas. A Bíblia diz assim, no versículo de número 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina fala uma mensagem de esperança e de certeza. Aquela menina judia sabia do poder do Deus de Israel. Mesmo Israel estando em baixa na questão de tropas, na questão de milícia, mesmo Israel estando perdendo, passando por períodos difíceis, períodos terríveis da milícia, períodos onde, por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta da prostituição espiritual, Israel muitas vezes era levado a perder, ao cativeiro. Mas aquela menina sabia que mesmo ela estando ali como uma escrava, ela ainda conhecia, servia o Deus que liberta, o enfermo da sua enfermidade, o cativo de seu cativeiro, o oprimido de sua opressão. Ela conhecia. O cativeiro daquela menina não fez com que ela se esquecesse do Deus que ela servia, diferente de alguns de nós. Quando estamos sendo tentados, quando estamos sendo provados, quando passamos por aflição, parece que somos acometidos por um período de amnésia e que nós esquecemos. Aquela menina poderia ter dito assim: eu vou falar de Deus para este homem que venceu os exércitos do meu povo, eu vou falar que nós temos um Deus que cura. Então ele poderia me dizer: mas o Deus de vocês que cura, poderiam livrar vocês do cativeiro, da escravidão. Aquela menina, ainda na sua tenra idade, ela não tinha confusões como as que os cristãos têm hoje. Por exemplo, se eu sirvo a Deus, por que eu estou passando por isso? Colocando Deus em xeque-mate. Se eu sou filho de Deus, por que essa situação me acometeu? Aquela menina não tinha essa paranoia cristã da nossa dispensação. Não. Aquela menina acreditava no Deus de Israel. Ela cria e confiava. Aí você pergunta: como aquela menina, sendo levada cativa, escrava da Síria, pôde reunir forças em poder dizer para sua senhora: se o seu marido, se o meu senhor estivesse diante do profeta que é Israel, ele ficaria sarado e curado? Sabe, irmãos, às vezes nos falta a inocência. O Senhor diz em Oséias: vocês são culpados porque não são inocentes. Às vezes, as atribuições desse século, a confusão, sua mente bombardeada por pensamentos diversos, por segmentos diversos. Uma hora você crê, uma hora você sente, uma hora você pensa, uma hora você acha, uma hora você age, sem ter uma conduta afirmada, correta, sem ter um raciocínio lógico, unido com emoções saudáveis e com atitudes que sejam próprias de alguém que quer vencer, que sejam próprias de alguém que tem fé. Aquela menina, mesmo escrava, não esqueceu do Senhor teu Deus e o meu. Ela não esqueceu do Deus a quem ela servia. Ela não se esqueceu do poder que Deus tinha e tem, como alguns de nós fazemos, porque passamos por algumas circunstâncias. O nosso Deus se enfraquece, o nosso Deus fica limitado, fica impossibilitado, porque não temos uma fé, porque não conseguimos diferenciar, distanciar Deus dos nossos problemas. Criamos uma mistureira, uma situação totalmente ruim. E a Bíblia diz que aquela menina, diferente de alguns de nós, olha
e traz uma palavra de boa nova em meio àquela situação. E a Bíblia diz que aquela mulher, sem nenhuma esperança alguma de cura, acredita no que a menina diz. E Naamã, eu não sei se convencido, eu não sei se a mulher, de uma maneira assim bem delicada, dizendo assim: meu esposo, vá, tente, faz alguma coisa, é notório, é audível, do Deus dos judeus, que é um Deus poderoso, vá. Nós já tentamos com os deuses aqui, com os outros deuses, tenta, faz alguma coisa, vai lá, ela diz que funciona. E a Bíblia diz que Naamã é convencido. Então ele vai ao seu senhor, ao rei. Versículo de número 4, então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, que era na época Jorão. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Muito. Imagina numa situação assim, muito dinheiro, muito penhor, muita coisa, muito. Quilos de prata, mais ou menos 300 e poucos quilos de prata, 84 mais ou menos de ouro, 10 mudas de prata, provavelmente da melhor. E a Bíblia diz assim no versículo de número 6: e levou a carta ao rei Jorão, que era Jorão na época, rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu a ti enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei pensou que, espera um pouquinho, a Síria na sua fortaleza, vencendo batalhas, está procurando ocasião contra mim. Agora eu digo que eu não posso curar esse moço. Eles pegam, isso aí é só uma situação para poder, uma cilada para poder vir contra nós. E ele diz assim: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele diz: eu não sou Deus, eu não posso curar este homem. Sabe, o rei sabia que ele não tinha comunhão com Deus, acesso com Deus, ele não tinha intimidade com Deus, nem para orar, nem para pedir, nem para clamar, para nada. Fez o que para um rei era muito envergonhoso: rasgou as vestes. Sabe, irmãos, existem situações na sua vida que você deve entender, conhecer e respeitar a sua limitação. Existem coisas que você não é capaz de fazer. Existem situações que você não é capaz de estar sozinho nelas. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis pelas nossas fraquezas. Você deve reconhecer a sua limitação. Você não deve se portar como um super-homem, como uma super-mulher, achando que você é capaz de coisas. Deus não trabalha com pessoas que fingem ser valentes. Deus trabalha com pessoas que são valentes o suficiente para reconhecer sua nulidade, sua fraqueza. O verdadeiro valente é aquele que reconhece sua fraqueza, que reconhece seu embaraço, que reconhece suas tentações, que reconhece a debilidade pelo qual está sofrendo. Esse é o valente, que Deus trabalha com ele e que o mantém de pé. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua posição, não é o seu dinheiro que te põe de pé. Paulo diz que o que nos mantém de pé é a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O que te mantém de pé é a presença do Senhor sobre a sua vida. O rei disse certo, ele realmente não tinha condição, ele realmente não tinha
comunhão, ele não tinha nada que desse a ele sequer a esperança ou uma oração ou qualquer coisa do tipo. Mas quem ficou sabendo disso, diz a Bíblia assim no versículo de número 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Amém? Eu quero parar por aqui para que nós falamos sobre a porta estreita. Havia um homem muito valoroso, honrado, vencedor, vitorioso, só que era leproso. E não é vergonha nenhuma você reconhecer sua lepra. Não é vergonha nenhuma você reconhecer sua enfermidade. Não é vergonha nenhuma você reconhecer suas falhas. Vergonha é você cair nelas. Isso é vergonhoso. É vergonhoso para o filho de Deus, para o servo de Deus, que não é capaz de bater o joelho no chão e clamar pelo Deus que disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Deus que nos ensina a fazer orações preventivas. Livra-me. Livra-me da soberba, livra-me da fraqueza, livra-me das quedas, livra-me ao amor ao dinheiro, livra-me da confusão, livra-me da cobiça, livra-me da prostituição. Vê o que há dentro de mim que vai propor para mim essa condição. Olha para dentro de mim e olha e vê as concupiscências pelas quais Satanás aproveitará para gerar um embaraço, para gerar uma cadeia. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós confessemos a nossa fraqueza. Às vezes nós achamos que uma oração, que uma campanha vai resolver o nosso problema. O que é que resolve o nosso problema? A oração devida, onde nós confessamos quem realmente somos. Aquele homem valoroso, aguerrido, forte, em casa, no seio da sua família, era um leproso, um doente, que precisava de cuidados específicos, que precisava ser limpo várias vezes por dia. Partes do seu corpo ia derretendo, e ele fazia de sua profissão, e ele fazia de sua carreira a ascensão, o seu sucesso. Quem sabe por um desabafo, uma compensação. E eu vou dizer uma coisa para você: não adianta você ter sucesso em várias áreas de sua vida se você não enxerga a sua fraqueza e não enxerga a sua debilidade. Sua fraqueza vai detonar todas as tuas habilidades e destruir tudo o que você construiu. O que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos valentes o suficiente para ir buscarmos em Deus a solução para a lepra, para aquilo que está nos consumindo, para aquilo que está derretendo a nossa carne, a nossa alma, para aquilo que trabalha contra a nossa vida, para aquilo que nos desdenha, para aquilo que nos tira da presença, do sucesso, que nos contamina. E a palavra do Senhor diz que Eliseu manda o homem vir até ele. Mas esse homem não era um homem qualquer. Ele era, depois do rei da Síria, o maior homem da Síria. E este homem fez um projeto elaborado na sua mente de como ia ser tratado pelo profeta. A Bíblia diz assim, no versículo de número 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Você pode imaginar a cena? Imagina aquela parte, uma hoste, uma parte de um exército ali. Todos os soldados que amavam Naamã estavam ali. E Naamã para em frente da casa de Eliseu. E Naamã propôs em sua mente, em seu coração, um projeto, uma obra de libertação. Uma obra de salvação, uma obra de cura. Ele disse assim: o profeta vai sair
e vai colocar a mão no meu corpo, e vai me abençoar, vai me ungir, vai fazer uma oração, e eu vou ficar sarado. Às vezes, por incrível que pareça, nós somos assim. Nós queremos programar as obras de Deus. Deus tem que fazer assim, e aí eu vou agir dessa maneira, e vai acontecer assim, assim, assim. E muitas vezes nós perdemos coisas, perdemos obras, perdemos oportunidade, porque nós programamos aquilo que Deus tem que fazer. Programamos até no tempo que Ele tem que fazer. Tem que ser agora, porque se não for agora, se não for desse jeito, se não for dessa maneira, e alguns crentes insistem em fazer isso. Nós queremos programar, nós queremos conduzir, nós queremos induzir a operação do Espírito Santo de Deus para realizar as obras na nossa vida. Quer ver? A Bíblia diz assim, no versículo 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem atendeu o homem, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. O objetivo de Deus não era curar a lepra de Naamã, era salvar a alma dele. Eu sei que você já recebeu muitas bênçãos, muitas promessas de Deus. Mas eu queria perguntar, e a salvação da sua alma? É o que mais interessa para Deus? Será que é o que mais interessa para cada um de nós? Se eu ou você partirmos hoje, ou amanhã, ou essa madrugada, para quem ficarão todas as bênçãos que você amontoa, todos os problemas, também as dívidas e tudo mais? Você já parou para pensar nisso? Que a sua alma é o bem mais precioso que você tem. E o diabo trabalha incessantemente para que você não entenda, não preste atenção, não busque por ela, não clame pela sua salvação, não busque perdão de pecados, não busque crescimento espiritual, não busque ser aprovado. A salvação da sua alma é o bem mais precioso que você tem. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de estar junto com Ele, de porfiar, de brigar para entrar nessa porta estreita. O Senhor diz: vocês têm que brigar, porfiar para entrar nessa porta. Os que são totalmente comedidos, aqueles que não se esforçam, aqueles que deixam para lá, deixam para amanhã, deixam para outro dia, aqueles que olham seus defeitos e fazem vista grossa, aqueles que vão vivendo a vida, casando, dando-se em casamento, comprando, constituindo, vendendo, trabalhando, que não porfia, que não entende que tem que lutar. Paulo dizendo sobre isso, ele diz: nós somos como ovelhas levadas todos os dias para o matadouro, para morrermos, para renunciarmos, para abnegarmos. Por quê? Porque nós somos uma fábrica produtora de males. Você sem Jesus é o mais fraco dentre os homens. Você sem Jesus é a mais débil entre as mulheres. Você sem Jesus é o mais torpe do ser humano. É isso que nós somos. Deus não queria curar a lepra de Naamã do corpo apenas. Ele queria curar a lepra de Naamã na alma. E a lepra de Naamã na alma dele era muito mais agravante do que a do corpo. Era uma lepra chamada soberba. Ele era um homem que se vestia, se resguardava, se bancava em sua capacidade, em seu potencial, naquilo que tinha alcançado. E agora era a hora da porta estreita. Deus não ia fazer uma porta larga para Naamã só porque ele era um recém-convertido, que nem era convertido ainda. Deus não ia fazer uma porta larga para Naamã porque Deus ficaria com medo e com receio dele voltar para trás. Não!
A porta é estreita para mim, para você, para todos nós. É a mesma porta chamada Jesus. Ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. A porta é a mesma para mim e para você. É abnegação, é renúncia, é o Espírito Santo falando, convencendo. É Deus trabalhando para que nós sejamos convencidos e possamos abandonar coisas, renunciar coisas. Quantas coisas na sua vida tem que ser mudada hoje, agora, urgente, em caráter de urgência. Naamã é salvo por 2 vezes pelos servos dele. As pessoas menos indicadas para alertá-lo. Não foi um amigo, não foi um companheiro, não foi um outro general. A primeira foi uma menina, uma serva. E o segundo foi outro servo. Deus mostrando para ele que a humildade salva. A humildade salva. A humildade salva. E você tem sofrido. E você tem penado porque não tem conseguido aprender essa lição. A humildade salva. A humildade salva. E a porta é estreita. E quando você está para entrar nela, você infla. Tudo começa a ser manifesto. Deus provoca essa manifestação. Porque você não entraria na porta de qualquer maneira, sem antes manifestar aquilo de ruim que há em você. Deus provoca para que você manifeste se é soberbo, se é arrogante, se é cobiçoso. Porque você tem que entrar por uma porta santa. E antes de entrar nela, você é visto como você é. Você mostra a sua lepra. A Bíblia diz assim, que Eliseu manda um mensageiro. E ele foi tratado como uma pessoa que não gostou de ser tratado como tal. Quando Jesus diz assim, que é muito mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque existem pessoas que confundem coisas. Elas acham que o dinheiro dá para enfiar assim, ó, boca dentro, eu não sei, e o diploma do grau das faculdades, e o sobrenome e as escrituras dos bens. Eu não sei o que acontece, mas aconteceu com Naamã. Naamã se portou ali como o general, como o homem valoroso, como o homem capaz, mas ali, diante do profeta, diante de Deus, ele era só mais um perdido leproso. Lá fora, você pode ser o patrão, o inteligente, o chefe, o entendido, o esperto, o descolado, o hábil. Aqui, na presença de Deus, na sua casa, com os joelhos dobrados, você só é uma ovelha do aprisco dele para ser tratada, corrigida, exortada, ensinada no caminho em que deve andar. Todos nós somos assim, e ai de nós se pensarmos em agir diferente. A porta é estreita, e ela vai identificar os nossos males, e ela vai mostrar, a porta vai mostrar que nós estamos muito grandes para ela, que nós estamos muito inflados para ela, que nós estamos muito cheios de nós mesmos. E quando você está cheio de você mesmo, você não consegue entrar pela porta. Você começa a dizer que esse é o culpado, que aquele é o culpado, que o outro é o culpado, mas você não entra. Porque a porta é estreita e você tem que brigar. Você tem que brigar contra você. Você tem que brigar contra a sua vontade. Você tem que brigar contra os desígnios, contra a concupiscência, contra a sua personalidade. Você tem que programar luta, batalha acirrada. Ali, o grande general Naamã era um péssimo soldado. Não sabia uma guerrinha, espiritual nem emocional. Ali, aquele homem que era expert em batalha, em milícia, estratégia, era nem soldado raso, não conseguia vencer um ataque de soberba. Lá fora, um patrão, um gerente, um executivo, um administrador, alguém de estratégia, de inteligência, diante do Senhor, diante de uma soberba, diante de uma tentação,
não sabe nem administrar um pensamento. O pensamento vem, domina. O diabo joga dardo, inflama a mente, alma, coração. Agora, você tem que ser bom lá fora. E no que você faz corporeamente, fisicamente e no reino dos céus, você tem que ser ótimo. Se você é bom lá fora, espiritualmente você tem que ser ótimo. Porque o que vale é a sua salvação. No inferno tem muitos grandes empresários, estrategistas, pessoas que eram bons no secular, mas no espiritual um fracasso. Ali estava um homem ótimo, um ótimo general, um homem valoroso, um homem de moral, de conduta, um homem aplicado na recíproca do ser humano, mas um homem que não sabia vencer um ataque de soberba. Um soldado totalmente falido espiritualmente. E aí isso nos leva a pensar sobre nós, né? Quantos líderes e pastores e obreiros que você vê, que são pessoas de sucesso, que alcançam sucesso, mas na luta contra a carne, contra a cobiça, são péssimos administradores. Se você é bom no que você faz, é questão de honra para você ser ótimo em quem você é diante de Deus. Você é bom no que você faz, como cristão deve ser. Porque todo cristão adquire um certo nível, um grau de excelência. Se você é bom no que você faz, você tem que ser ótimo diante de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele homem recebe um mensageiro, e o mensageiro diz algo para ele, que ele deveria lavar 7 vezes no Jordão, e ficar curado e purificado. Ele iria ficar curado e purificado. Pronto. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou. E se foi. Vamos embora. Deu o alerta, vamos embora. Ficou indignado. Ele tinha alguns planos, alguns esquemas, algumas coisas já formadas na sua mente. Às vezes nós somos assim, né? Nós formamos. Isso aqui é crescimento espiritual. Quem falou que isso é crescimento, é amadurecimento? Eu falei. E você falou isso baseado no quê? Baseado em algumas experiências, no que eu tenho vivido. Isso aqui é maturidade. Isso aqui é unção. Nós programamos e dizemos, eu sou espiritual. Quem falou para você que você é espiritual? Eu sinto que eu sou espiritual. Eu sou alguém, eu sou... Quem falou para você? Aí a Bíblia diz assim, no versículo 11 ainda, eis que eu dizia comigo, cuidado com as coisas que você diz para você mesmo, né? Você pode... Pior, eu acredito assim, se você tem um mentiroso como amigo, alguém te conta uma mentira, é ruim. Mas o pior mentiroso é quando você conta mentira para você mesmo. É verdade, não é? Igual Pedro. Pedro em Lucas 22, Jesus fala, ó, Satanás pediu e eu roguei. Eu não, contando mentira para si mesmo. Não é? O pior mentiroso é aquele que cria mentira e acredita nela. Ele diz assim, e eu dizia consigo mesmo, ele fez um plano, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Eu sou leproso, e eu ficaria curado. Esse é o plano que eu tinha para ser curado. Assim que eu planejei tomar banho, eu vim aqui para tomar banho. Mas ele se esqueceu que ele estava diante da porta estreita. E a porta estreita faz alguns testes para que nós entremos nela, não é mesmo? Você tem sido aprovado nos seus testes, meu irmão? Perdoar 70 vezes 7? Não estender a mão, não estender o dedo, não acusar, não condenar, virar a face, andar a segunda milha. Quantas provas Deus faz conosco? E aí você fica naquela reticência. Você fica diante da porta, mas não consegue entrar por ela.
Porque ela é estreita. E você não consegue porfiar. Você não luta, não briga, não declara guerra contra você mesmo, dizendo: a partir de hoje eu não vou mais agir assim, eu não vou mais me enganar, eu não vou mais agir dessa maneira, eu vou lutar contra aquilo de ruim que existe dentro de mim. Eu vou identificar tentação, eu vou identificar carência, eu vou identificar problemas, eu vou identificar debilidades, e eu vou orar, vou colocá-las diante de oração, eu vou jejuar, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então eu vou jejuar. Eu já fiz campanha, já orei esporadicamente, não saiu, eu vou jejuar, vou combater, vou batalhar. Falando respectivamente da lepra de Naamã, soberba. A soberba afasta Deus das pessoas. E eu já disse uma coisa para vocês e vou repetir novamente. Todos nós temos soberbas dentro de nós. Alguns de nós temos ela trancada em uma jaula. Outros têm ela presa numa corrente com um certo limite. Outras têm ela livre e solto para agir e fazer o que quer. Naamã estava indo embora por causa da sua soberba. Nós somos provados da nossa soberba quando somos humilhados, quando somos confrontados, quando precisamos porfiar contra nós mesmos para entrar na porta estreita. A porta é estreita. Ela não vai ser larga nem para mim nem para você. Nós precisamos lutar contra tudo aquilo que nos impede de entrarmos por esta porta. Esta porta só cabe você, sem alterações e sem domínio. Se a soberba domina, você infla. Se o pecado domina, você infla. Se a corrupção domina, você infla. Você já não vai mais caber na porta. Então você precisa vencer. Você precisa guerrear para poder entrar. E a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, águas afamadas, melhores do que todas as águas de Israel? Ele diz assim: o quê? Eu saí de lá para vir tomar banho aqui. Se fosse para tomar banho, os rios da Síria são muito melhores do que o Jordão. Por que eu ia sair de lá para tomar banho aqui? Era o banho, irmãos? O que era? O que era? Obedecer o que a palavra diz. Mas eu não entendo, eu não aceito. É estranho para mim, é difícil de entender, eu não consigo entender por que Deus quer isso. Mas quem diz que Deus é compreendido? É inescrutável os seus pensamentos, a sua mente. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Quem somos nós para queremos entender projetos, planos, desígnios, objetivos de Deus? Soberba. Querer entender que jeito Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer e de que maneira, se eu vou estar preparado, se eu vou aceitar, se eu gosto, se é do meu tamanho, cor, número e modelo. Se é aquilo que eu quero. Era só obedecer o que o profeta estava dizendo. É só ouvir o que Deus faz, fala e pôr em prática. É só. Mais nada. Mas como ele não foi recebido como gostaria, como ele não recebeu a atenção como desejava, como não aconteceu as coisas conforme ele planejou, agora a ordem de Deus era algo que era estranho, que era contra, que era incompreendida. Sabe, irmãos, às vezes nós gostaríamos, eu e você, que as coisas acontecessem como nós planejamos. Que sua família, isso, isso e isso. Que seus negócios, isso, isso e isso. Que as coisas que você busca, que você deseja, todos nós criamos alguns projetos definidos e planos e olhamos para situações e dizemos: a coisa vai ser assim, assim, assim. E às vezes não acontece como você pensa, as coisas não acontecem como você gostaria. E aí, neste momento, que é provada e que é provado o seu serviço, sua humildade,
e o reconhecimento do senhorio de Cristo. Não é quando as coisas estão boas para você que você se conhece. O Senhor diz: eu te levei para o deserto, para a terra árida, para ver o que havia em seu coração. Nós somos o que somos quando o que nos cerca nos abandona, nós ficamos desprovidos. Você é quem você é quando você fica totalmente desprovido de recursos. Aquele homem estava ali sem atenção, sem comendas, sem nada. Ele estava ali sem nenhum tapete vermelho. Ali era apenas um leproso, um estrangeiro leproso. Era isso. E a Bíblia diz assim, que por causa dessa soberba, quase. Versículo 12 ainda: não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Olhe para o seu irmão e diga: indignação. Você sabe o que é indignação? Indignação é rebelião disfarçada. Você fica indignado. Suas emoções se levantam, se posiciona de uma maneira contrária. Você se torna um legislador, ou então um juiz, alguém que aplica regras, indignado com aquilo. Ele disse: como que isso está acontecendo comigo? Eu sou o maior depois do rei na Síria, e fui tratado como uma pessoa comum, mas diante de Deus ele era apenas um leproso, e ele precisava aprender aquilo. Às vezes nós ficamos indignados, porque você diz assim: mas eu orei, e eu dediquei a minha vida, e eu trabalhei, e eu me apliquei, e agora está acontecendo isso comigo. E aí você fica indignado, e aí você se rebela. Sabe o que é isso? Deus está mostrando que ainda existe dentro de você soberba, rebelião. Aquele cordeirinho mansinho, todo aplicadinho, era tudo uma mentira. Você é aquele que se indigna, dizendo: Deus, onde já se viu? Não diz em palavras, mas diz em posicionamento. Onde já se viu? Eu fiz tudo certinho, fiquei 6 meses certinho, e a coisa não virou, e a coisa não andou. Aí o Senhor diz assim: mostra mesmo, mostra quem você é. Esse é você, e a porta é estreita, e para entrar por ela, você tem que perder isso aí, essa soberba, essa rebelião, essa indignação. Às vezes nós nos tornamos cobradores, queremos cobrar Deus. Achamos que quando somos melhores, quando fazemos coisas boas, nós estamos fazendo algo para Deus, e nos esquecemos que estamos fazendo por nós mesmos. Tem gente que é assim, porque ele não fuma, não bebe, não prostitui. Essa é a média do cristão hoje. Não adultera, não rouba de ninguém, vem aos cultos, cumpre o seu dever. Deus tem que fazer a coisa de acordo com ele, assim, ó, minuciosamente. Se Deus sair da risca, ele já fala: ó, o negócio é o seguinte, vou parar de orar, hein? Ó, não começa não, hein? Se o senhor começar, eu vou parar de orar. Eu já oro pouco, vou orar menos ainda. Aí se continua, fala assim: ó, senhor, eu vou parar de ir na igreja. É o seguinte, ó, ou o senhor ruma com situação aí, ou o negócio é o seguinte: o senhor me conhece. É um Naamã na vida, né? A lepra manifesta. A lepra de Naamã, da alma dele, era pior que a do corpo. Soberba. Se colocar ali como o general, o valoroso, o herói. Aí um abençoado. Novamente ele sendo salvo por servos. A Bíblia diz assim, versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? O senhor é homem valoroso, esforçado, um homem assim destemido, um homem que nós já vimos enfrentar situações e guerras dificílimas, e nós já vimos o senhor fazer proeza. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor faria. Você sabia que as coisas que Deus nos pede não são difíceis? Não, não são difíceis. O que enrosca é a soberba. Não são difíceis.
Não é difícil ser fiel, não é difícil amar o próximo, não é difícil orar, não é difícil ler a palavra, não é difícil ser perseverante. Não é difícil. A questão é que a ordem de Deus, ela vem e ataca e quer destruir a nossa soberba. E naquele momento que nós somos agredidos na soberba, nós inflamamos, nós nos levantamos, nós nos posicionamos, ao invés de nos humilharmos como ovelhas e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a praticar a tua vontade, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque a porta é estreita e eu quero entrar por ela, eu quero ser salvo. E naquele momento, aquelas palavras dos soldados, parece que abriu os olhos de Naamã. Algumas palavras, vindas em alguns corações, conseguem descaracterizar a fermentação de Satanás. E a Bíblia diz assim: quanto mais dizendo-te, lava, e ficarás purificado. O que ele disse é só para o Senhor entrar nas águas 7 vezes. Que mal vai fazer isso aí? Que mal? Quantas coisas difíceis você faz? Quantas coisas? Profissionalmente, por exemplo. Quantas situações você já enfrentou e venceu? Não, eu fico imaginando o céu olhando para alguns cristãos. O céu olha para o cristão e olha ele como um profissional, aguerrido, forte, inteligente, determinado, estrategista. Vai daqui, vai dali, e vai, e faz, e a coisa anda, e acontece. E aí o céu olha ele como cristão, totalmente esmilinguido, sem habilidade nenhuma. Onde é que está aquela habilidade dele? Onde é que está aquele profissional aguerrido, que não se conforma com não se conforma com uma barreira, vai daqui, vai dali, consegue sucesso? Onde é que está a habilidade daquele profissional de inteligência, não deixando se dominar pelo contexto da atualização, mas eleva o pensamento e diz: não, eu já passei por isso, assim, agi dessa maneira, e montando uma estratégia? Cadê aquele cristão que monta estratégia de negócio, que monta estratégia de sucesso, sendo que na vida espiritual é um fracasso? Onde está aquele cristão? Que luta, que batalha, que bate, que busca, que porfia, que vai, que faz e que aceita situações difíceis? Começou com nada, começou com um carro que mais, se ele andasse a pé, ele chegava mais rápido do que dentro do carro, e ele foi indo. Hoje, quando Deus pede para ele assumir um comportamento humilde, ele já se indigna: pera aí um pouquinho, Deus, onde é que está a nossa habilidade? Onde é que está a sua habilidade? Onde é que estão as suas características? Foi o que os servos de Naamã disseram para ele: espere um pouquinho, se fosse uma coisa difícil, o Senhor já fez tantas coisas difíceis, mas é uma coisa tão simples, é uma coisa tão fácil de ser feita. Pondera, já veio de lá para cá, quantos quilômetros? Faz o que tem que ser feito. Onde está a sua habilidade? Que nota você dá para você como profissional? Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de habilidade. Quantos fracassos você já teve profissionalmente e você levantou? Mas quantas vezes você tem crises espirituais e não se levanta? Você acha que você não vai ser cobrado disso? O que você acha? Hein? O que você acha? Você recebe elogios, profissional, você é bom no que faz, você se dedica, você chega no horário, você faz tudo o que tem que ser feito, você é bom, mas espiritualmente você é um fracasso. Deus pede coisas mínimas para você, e você se indigna e não quer fazê-las. O que vai ser de nós se não mudarmos, se não começarmos a mudar?
Será que no céu vai ter bons profissionais ou boas ovelhas? Você já parou para pensar nisso? Você tem que ser bom no seu trabalho, mas você tem que ser ótimo na sua vida com Deus. Porque eu vou dizer para você, a hora que você estiver diante dele, nada vai te salvar. Ninguém vai poder interceder. Toda a intercessão será anulada. Hoje você tem a advocacia do Senhor Jesus. Hoje você tem a intercessão do Espírito Santo. Hoje você tem o poder da palavra. Hoje você tem muitos recursos. Mas naquele dia, eu e você estaremos lá. Nada. Nem eu faço por você, nem você faz por mim. Nenhum de nós. A sua alma é o bem mais precioso que você tem. E o diabo tem feito você se esquecer disso. Você acha que Deus estava interessado na lepra de Naamã? Deus estava interessado em abrir uma porta para ele de salvação. Mas aquele homem era muito bom, muito orgulhoso, muito valoroso, herói demais para o evangelho, para o reino. E ele tinha que ser provado, testado, porque a porta era estreita. E naquele momento que ele é redarguido pelos seus servos, e ele recebe um lapso de humildade, e ele diz: é isso, o que me custa? O que me custa? Eu já estou aqui. Hein? E a Bíblia diz assim, versículo 14: então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele olha e vê o milagre. Meu Deus. Você às vezes já deu tantas voltas, já fez tantas coisas para receber seu milagre. E o seu milagre consiste em você fazer respectivamente o que está escrito. A amargura te priva da graça de Deus. Então você tem que perdoar para ter graça. Mas você não quer porfiar contra a amargura, contra o rancor. Você quer continuar amargurado, ressentido. Vai continuar sem favor, sem graça. Quem é o culpado de você não ser abençoado? Você mesmo. Você mesmo. E Deus fala 1, 2, 3, corrige, exorta, porque você não é mais abençoado do que é por culpa da sua limitação espiritual. Faça o que Deus manda, é só, não precisa florear, não precisa enfeitar. O que é que Deus está ordenando para você hoje? Ficar quieto, fica quieto. Falar, fala. O que Ele quer que você faça? Faça só o que Ele ordena. Mas fica aí nesse jogo de estica e puxa. Mas sabe o que é, Senhor? É por isso, indignado, feridinho, machucadinho, revoltadinho. Ah, que é isso? Até onde você vai com essas crises? Tem gente que ele gosta de ficar ali, ó, em vez dele porfiar com o problema, com o pecado, com a soberba, ele fica porfiando com o Espírito Santo. Mas sabe o que é Espírito Santo? Eu não me conformo. Como é que eu tenho que perdoar esse cidadão, esse irmão aí, ó? Ó, Espírito Santo, eu não me conformo. Você não se conforma e nunca vai tomar a forma da bênção. Por quê? Porque com Deus não se porfia. O porfiar com Deus é igual ao pecado de idolatria. Fica aí dizendo: ah, mas eu não porfio com Deus. Ah, não porfia? Nós não temos coragem de falar. Mas quando Deus manda você fazer uma coisa, você fica assim, fingindo que não está escutando, fingindo que não está percebendo. E você fica com aquelas desculpas amarelas, dizendo: sabe o que é? Meu pai me abandonou, minha mãe me rejeitou, meu irmão, meu marido me traiu, minha esposa. E você fica: e eu sou ferido, e eu sou machucado, e eu sou doente de alma, de espírito, de corpo, de mente, de coração, de mão, do pé à cabeça. E eu não posso. Quem disse que para obedecer tem que ser curado? Quem falou?
Quem disse que para obedecer você tem que estar sem nenhuma ferida? Quem disse isso? E nós ficamos usando essa desculpa, e ficamos porfiando. O Senhor diz, o porfiar é igual pecado de idolatria. Você coloca um idólatra e um crente que fica assim, nesse estica e puxa com Deus, é a mesma coisa, do mesmo tamanho, do mesmo linear. O que ele fez? Ele fez somente o que foi mandado. Entrou na água e pronto. Se você fizer só o que Deus manda, já está de bom tamanho. É só isso. Obedece. Obedece. Eu vou obedecer. Põe na sua cabeça: Senhor, eu vou ser obediente. Eu vou obedecer, só isso, Pai. Eu vou obedecer e tudo vai dar certo na minha vida. E se também não der certo, eu vou obedecer não dando certo. Vou mostrar que eu sou obediente no certo e não dando certo. Eu vou ser obediente, Pai. Eu só vou ouvir o que o Senhor tem para mim e vou obedecer. Esse negócio que eu sou lá fora, eu faço lá fora, Pai, eu sou um fiasco espiritualmente. Eu sou um fiasco. Eu estou aqui diante do Senhor, não é como profissional, não é como patrão, não é como vendedor, não é como... Eu estou aqui, Senhor, como uma ovelha perdida. Uma ovelha gorda que não consegue entrar na porta estreita. Então, Senhor, eu quero que o Senhor tira toda a inflamação minha. Eu quero que o Senhor me emagreça. Eu quero que o Senhor me deixe enxutinho, sem soberba, sem pecado, sem coisas que me inflam, porque eu quero entrar nessa porta. Eu quero ser salvo. É isso que nós precisamos entender, a salvação da nossa alma. Deus curou a lepra de Naamã, mas o mais importante, Deus salvou Naamã. Ele saiu, entrou como um Ciro, leproso, valoroso, um general, e saiu como alguém convertido a Deus. Quer ver? Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: agora Eliseu o recebe. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Aquela história que você já conhece, que ele não quer. Versículo 17. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A lepra dele era soberba, era o pecado, era a ignorância sobre o Deus verdadeiro. E essa lepra foi curada. Existem muitos cristãos que receberam restituição de família, que receberam prosperidade, que receberam curas físicas, mas ainda continuam leprosos espiritualmente. Continuam ensoberbecidos, continuam feridos, continuam indignados, continuam neste ritmo frenético dos pecados e das concupiscências. Deus quer curar a sua lepra. O mesmo Deus que te prospera, o mesmo Deus que te abençoa, o mesmo Deus que guarda a sua família, é o Deus que cura o seu coração. Sabe, irmãos, este homem diz que nunca mais. Ele leva a terra de Israel para que por meio dela fizesse um altar e ali pudesse oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. Ele chega leproso e sai um homem convertido ao Deus de Israel. A questão não são as obras que Deus faz na sua vida. A questão é o seu nome escrito no livro da vida. Há quanto tempo você não pensa nisso? Há quanto tempo você não lembra disso? Há quanto tempo você não considera isso? Há quanto tempo? Você busca isso, aquilo outro, e não pensa que você vai passar uma eternidade com Deus. Você não se preocupa, você não se alegra, e nem se entristece, e nem fica tocado, constrangido, não cuida, não pensa, não ora, dizendo: Deus, me livra do pecado, me livra da condenação, me livra das concupiscências, me livra da tentação, me livra, Deus. Deus, resgata minha alma. Tua palavra diz que a fé
é a vitória que vence o mundo. A tua palavra diz que eu preciso guerrear pela salvação da minha alma. Deus, eu quero fazer guerra. Eu quero aprender a guerra que Naamã aprendeu, sabendo guerrear as guerras do mundo, as guerras seculares. Ele aprendeu a lutar contra o que o impedia de entrar na porta estreita. Eu quero aprender a guerra que Naamã aprendeu, Deus. Eu quero aprender a guerrear contra o pecado que há em mim, contra a concupiscência que há em mim, contra a virtude maligna que há em mim, que eu intitulo como virtude, mas é pecado, é enganação, as coisas enganosas que existem dentro de mim, que eu as trato como se fossem virtuosas. Eu preciso lutar contra elas, Deus. Existe uma lepra no coração de muitos cristãos, que manifesta no pecado do dia a dia. Qual é o seu pecado? Orgulho, concupiscência, indignação, soberba, prostituição, adultério, mentira, maledicência. Deus te dá a oportunidade e dá a todos nós de confessarmos os nossos pecados. E se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda transgressão. Ele é poderoso. Não chegue perto da bênção e vire as costas como quase Naamã fez. Não seja lá fora um vencedor, alguém que recebe as bênçãos de Deus, as proezas de Deus, mas diante do Senhor um perdedor, alguém que não sabe porfiar, brigar, batalhar contra o mal. Se você não brigar contra o mal, ele vai vencer em você. Você tem que brigar, que porfiar, que batalhar, que confessar, que orar contra, que dizer, que denunciar. A Bíblia diz: aquele que não denuncia maldições odeia a própria alma. Denuncia as maldições, denuncia o pecado, denuncia as tentações. Diga: Senhor, eu estou sendo tentado nisso e nisso, nisso. Senhor, a minha vida está um fracasso nessa e nessa área. Eu quero que você feche os seus olhos. Só você pode dar a Deus o que Ele pede de você nesta noite. Ele quer a sua oração secreta. Ele quer o seu pecado oculto. Oculto na sua concepção, mas totalmente aberto e explícito diante das regiões, diante das milícias. Quem sabe você é alguém que sabe montar estratégias lá fora, mas não sabe montar uma estratégia espiritual de vitória. Quem sabe você sabe ser bom em muitas coisas, mas quando diz respeito às coisas espirituais, você se deixa vencer. Abra o seu coração e diga: Deus, lá fora eu posso ser um Naamã, vitorioso, hábil, inteligente, mas eu confesso que diante do Senhor tenho perdido batalhas, Senhor. Tenho perdido guerras. Tenho perdido para coisas insignificantes. No reino espiritual eu não sei vencer uma formiga, uma aflição, um sentimento. Deus, me cura dessa lepra. Me cura dessa lepra, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero voltar para minha casa nesta noite, curado interiormente. Eu quero que você abra os teus lábios e confesse ao Senhor suas fraquezas, suas dores, seu pecado, sua transgressão. O Senhor é misericordioso e perdoador. O Senhor perdoa os seus. Um pecado que não é confesso hoje, amanhã será sua vergonha. Confessa diante do Senhor. Fala para o Senhor das suas fraquezas. Fala para o Senhor das suas debilidades. Fala para o Senhor
dos seus fracassos espirituais. Fala para o Senhor dos testes que você tem sido reprovado, das provas que você tem sido reprovado. O Senhor me testou na humildade, me dizendo para perdoar, eu não perdoei. O Senhor me testou na humildade, dizendo para eu não falar mal do meu irmão, e eu falei. Fala para o Senhor dos testes que você foi reprovado. O Senhor me colocou diante de uma situação e eu cobicei. Fala para o Senhor: eu fui reprovado, Senhor. Eu fui reprovado. Tire a lepra que há em mim. Oh Deus, eu quero banhar-me nas águas dos teus rios. Eu quero mergulhar na profundidade das águas, ó Deus, e ter a minha vida limpa como uma criança. Ó Deus, eu quero ser como aquele menino que o Senhor coloca no colo e diz: quem não for como esta criança não pode herdar o reino dos céus. Eu quero ser capaz de ser inocente, Deus, sem ter maldade. Eu quero ser incapaz de reter amargura. Eu quero ser incapaz de ter ódio. Eu quero ser incapaz de guardar ressentimento. Eu quero ser incapaz de ser vingativo. Eu quero ser incapaz, ó Deus, incapaz de cobrar alguma coisa do Senhor, de porfiar contra ti. Eu quero ser como uma criança, meu Senhor. Meu Deus, não foi só a pele de Naamã que saiu como a pele de um menino, mas a alma dele também. Faz-nos mergulhar nas águas do teu Espírito. Oh Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Faz-nos mergulhar em tuas águas, para que dela nós saiamos purificados como uma criança, limpos de coração como uma criança. É chegada a hora e o tempo onde os que pecam pecarão mais, mas os que santificam se santificarão ainda mais. Ó Deus, Naamã teve a experiência de entrar pela porta estreita. Ó Deus, eu quero, o teu povo quer lutar contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, para entrarmos na porta estreita. Não haverá estratégias malignas, dardos inflamados, ciladas, que não serão destruídas pelo poder do teu Espírito em nós. Nós vamos nos levantar, Senhor, e vamos fazer guerra. As nossas estratégias, as nossas capacidades não significam nada. Ah, Deus. Oh, Senhor. Não permita que nós esqueçamos da guerra santa como Davi esqueceu. Que ganhou um gigante, matou, porque sabia fazer guerra espiritual. Quem é esse incircunciso? Mas não soube, esqueceu, desaprendeu lá no palácio e perdeu para uma mulher frágil. Mas a guerra que ele perdeu era uma guerra espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a fazer guerra. Ensina-nos a vencermos espiritualmente. Se o teu povo é bom no que faz secularmente, que eles sejam ótimos no reino espiritual. Ótimos como aqueles que oram, ótimo como aqueles que leem, que estudam, que conhecem, que batalham, que guerreiam, que porfiam contra o mal. Feche os seus olhos. Deus está aqui. Ele quer ouvir a sua oração secreta.